Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu queria estar falando um pouquinho por que é tão difícil entender a Bíblia, por que há várias religiões falando do mesmo livro, só que com interpretações tão diferentes. A gente vê várias igrejas e por que elas se separam? Porque a interpretação delas, às vezes de um texto, de um versículo, é diferente. Por que isso acontece? Bem, a gente tem que entender que o diabo mais quer é separar as pessoas, é divisão. É isso que o inimigo quer. Ele quer pegar as mentiras dele, quer dissolver dentro das verdades bíblicas, a verdade da palavra de Deus, e quer que essas mentiras se espalhem. Então é necessário a gente analisar, a gente orar, a gente estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela é feita para estudar. E o que acontece então? Às vezes se pega versículos isolados, pega um versículo aqui, um versículo ali e se cria doutrina. Mas a Bíblia, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Ela tem várias partes, ou seja, vários livros. E é necessário a gente analisar o conjunto de todos esses livros antes da gente formar alguma doutrina, um entendimento daquilo. Então é necessário analisar. Jesus, ele muitas vezes falava por parábolas, por enigmas. Jesus não falava as coisas fisicamente, literalmente. Ele sempre tinha um jeito diferente de falar, pelo menos a maioria das vezes. Era contando uma história. Por exemplo, quando ele fala do fermento dos fariseus, os discípulos pensavam que ele estava falando do pão. Ah, o mestre está falando assim porque a gente não trouxe pão. Mas na verdade não, ele está falando da hipocrisia dos fariseus. Então é necessário a gente estudar. E o que acontece hoje é isso. O diabo ele quer dividir e a arrogância nossa de achar que a gente entende mais do que o outro nos leva a essa divisão. Então não coloque a sua salvação, que é a coisa mais preciosa da sua vida, da minha vida, é onde que a gente vai passar a eternidade. Deus, ele não criou o ser humano simplesmente para morrer. Ele tem um propósito. O que está acontecendo no mundo hoje é um propósito de Deus. Deus sabe o que ele faz. Então é necessário a gente ter sede da verdade. Hoje a gente vive numa geração que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente tem internet, a gente tem acesso até à Bíblia no original, no Novo Testamento no grego, no Antigo no hebraico, e a gente pode analisar os textos originais. Então não diga, escute apenas o que um padre ou um pastor diz para você e tenha aquilo como verdade absoluta. Não é assim que a gente deve fazer. A gente deve buscar, meditar, analisar as palavras profundas do nosso Senhor Jesus. Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve frequentar a igreja, não é isso. A palavra até manda que a gente não deixe de frequentar, mas a gente deve analisar. Isso é muito importante, irmãos. O videozinho de hoje, ele é simples, mas ele é profundo. Deus é um Deus amoroso, ele tem um propósito para a nossa vida. Há toda uma história, há todo um conjunto que a gente precisa analisar e há distrações diversas na nossa vida. Diversas. Hoje a gente vive também num mundo onde tem muita rede social. O celular, ele atrapalha tantas pessoas. Quantas vezes a gente acorda e o que que a gente pensa? Ah, eu vou olhar o que que tem no meu celular. É isso que vai me satisfazer. Então o celular, ele está pegando o lugar de Deus na nossa vida. Quantas poucas vezes a gente acorda e pensa, ah, eu vou ler a Bíblia, eu estou com desejo da palavra de Deus, porque é isso que nos alimenta de verdade, é a palavra de Deus que alimenta nosso espírito. A gente é composto também de um espírito que anseia pelo nosso Salvador. Então é necessário a gente adorar a Deus em espírito. Quando a gente acorda, é frustrante para o Senhor a gente pegar um telefone e ficar ali como se tivesse apaixonado na tela de um telefone. E a Bíblia fica de lado. A gente nem conhece o que está escrito ali, abre e não entende. É necessário a gente passar tempo com a palavra. A gente não conhece uma pessoa com 1 mês, 2 meses de namoro. É necessário a gente passar um tempo, a gente ver, analisar as reações daquela pessoa a determinadas situações que acontecem
Então, para a gente conhecer uma pessoa, é necessário tempo, é necessário conversa com aquela pessoa, é necessário intimidade. Se com uma pessoa que é tão simples, que é tão pecadora, assim que funciona, imagina com o Senhor, que é tão complexo, que é tão sem limite, é o Deus do impossível. Então é necessário meditar, analisar a palavra, porque ela é preciosa. Então, em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração de maneira que isso possa te constranger e passar a dar mais valor na palavra do que você dava antes. Amém?